Olá, meus amigos, graça e paz. Me permita fazer uma pergunta. Quais foram os tipos de problemas e de dificuldades que você já teve na sua vida? Muito bem, nós temos escrito no Manual da Vida, que é as Escrituras Sagradas, nos ensinando que é impossível você passar por este mundo e nunca ter um problema. É impossível você passar por este mundo e não sofrer algum tipo de adversidade, de dificuldade ou qualquer tipo de problemas na sua vida. É impossível. Mas nós temos aqui a orientação da palavra de Deus, a orientação que vem do divino, que vem do mundo espiritual para a nossa dimensão humana. Até porque nós não somos apenas matéria, mas nós somos corpo, alma e espírito. Observe comigo aqui no livro de Gênesis, uma história muito interessante. Capítulo 50 e versículo 20 de Gênesis, temos um versículo de onde nós podemos extrair uma grande lição de ânimo, uma injeção de ânimo, uma grande lição para a gente aprender como administrar os nossos sentimentos e a nossa mente quando nós estivermos diante de um grande problema ou dificuldade. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O contexto desse texto conta a história de um jovem que foi discriminado pelos seus irmãos, que foi perseguido pelos seus irmãos, que foi invejado pelos seus irmãos. O contexto desse texto mostra que este jovem foi preservado por Deus, foi usado por Deus, mesmo no meio da adversidade, no meio do sofrimento, para que pessoas fossem abençoadas. Esse texto está falando de José do Egito. José do Egito foi odiado e invejado pelos seus irmãos e o venderam como escravo para um oficial do Egito. E José do Egito passou por grandes tribulações. Vale a pena ler essa história em Gênesis capítulo 49 e 50. Esse homem, ele era um escolhido de Deus. Ele era um homem de Deus. José temia a Deus. Ele tinha uma personalidade equilibrada. Ele tinha um dom de Deus para aprender como administrar os momentos de dificuldade na sua vida. Ele foi chamado por Deus para marcar os seus dias. É muito interessante. Como nós observamos, quando a gente observa nas Escrituras Sagradas a história de homens, de pessoas que no meio da luta, da dificuldade, no meio da frustração, das decepções, a pessoa ficou firme e avançou para o seu destino. Isso é muito consolador e confortador. Veja, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo. Paulo foi perseguido, o grande apóstolo da graça de Deus. Foi perseguido, foi discriminado, foi chamado de praga, foi chamado de herege. Ele sofreu muito na mão dos seus patrícios, ele não foi compreendido nos seus dias. Mas ele diz ali em Filipenses 1,12 que apesar de todo o mal que fizeram para ele avançou com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos hoje na história esta marca deste homem, a marca que ele deixou, porque ele não se curvou diante de problemas e de dificuldades.
Agora, em nossos dias, você acha que nós passamos por dificuldades, alguns tipos de problemas? Quem neste mundo não tem problemas? O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio para aqueles que eram seus e os seus o rejeitou. Pare para você pensar sobre isso. Alguém disse assim que se você fizer tudo certinho na sua vida, se você amar, se você perdoar, você fizer tudo certinho, se você tolerar as pessoas, tudo vai dar certo na sua vida. Ora, a vida de Cristo é a evidência que as coisas não é bem assim. Quem mais perdoou e quem mais amou do que Jesus? Quem mais fez o bem do que Jesus? Diz as Escrituras Sagradas que o Senhor Jesus, apesar de todos os sinais e milagres que ele realizou em seus dias, ele foi rejeitado pelos seus patrícios. Ele foi rejeitado na cara dura. E ele amava aquela gente. Mas ele avançou. Ele não desanimou. Ele sabia que ele estava aqui nesse mundo com uma missão. O que nós podemos tirar de tudo isso como lição para as nossas vidas é que a força para eu e você vivermos no momento da luta e da dificuldade, neste mundo no qual nós vivemos, que é um mundo perigoso. Viver no planeta Terra é um perigo muito grande. Nós estamos cercados de vírus e de bactérias, rumores de guerras, pessoas ímpias, gente injusta, corrupção em todas as áreas da sociedade. Nós estamos em um mundo perigoso. Em toda parte, em todo lugar deste mundo, tem gente lutando contra o povo de Deus e se levantando contra as Escrituras Sagradas, contra o estilo de vida que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós vivermos nesta terra e viver bem. Note e observe. O povo de Deus foi muito perseguido na face dessa terra desde a antiguidade. Mas quanto mais o povo de Deus foi e é perseguido, mais o povo de Deus avança neste mundo com a mensagem de transformação, com uma mensagem de edificação, com uma mensagem que dá força para viver. Por quê? Porque nós temos esse exemplo no nosso Mestre, no Senhor Jesus Cristo. Durante todo o tempo, ele sempre falou e pregou e ensinou sobre o amor, sobre a verdadeira paz, como administrar nossos pensamentos, nossas emoções, apesar das dificuldades, apesar das adversidades. Nós precisamos ler este livro com sabedoria, com bom senso, e nós aprendemos a ler com o Senhor Jesus. Ele nos ensina nos escritos sagrados como nós devemos viver uma vida de vitória neste mundo. A cosmovisão cristã é a melhor filosofia de vida que existe na face desta terra. Eu já vi muita gente começar a ler esse livro, está no fundo do poço, e ser transformado pelo poder de Deus e viver uma vida em vitória. Isso não significa que você não terá problemas na sua vida. Claro que nós teremos dificuldade e problemas, mas uma coisa é você ser vencido pelos problemas, uma outra coisa é você superar. E se você se alimentar de Cristo, ele falou, se você se alimentar de mim, disse Jesus, você terá vida. Diz as Escrituras que ele coloca a vida dele em nós, e a produção da vida de Cristo em nosso ser significa santificação. Significa você viver para Deus e com Deus. Significa você não estar preso ao materialismo, não estar preso ou derrotado pelos problemas e as dificuldades, mas significa você viver uma vida em vitória, ou seja, saber que a nossa vida neste mundo é uma vida passageira,
Somos peregrinos aqui, mas enquanto vivermos aqui, nós vivemos bem, porque a mensagem que nós temos e o Cristo que nós cremos, o Deus que nós acreditamos, Ele trabalha no Espírito, Ele dá vida em nosso Espírito, Ele trabalha na nossa alma e no nosso corpo. E isso nos afeta interiormente e afeta aqueles com quem nós temos relacionamento. Meu querido, minha querida, o Senhor Jesus está falando para você crer nesta palavra, crer nesta verdade. O povo do passado, da antiguidade, que deixou de crer em Cristo, a história revela que se deram mal. O segredo da vida, o segredo de você ser feliz neste mundo tão hostil no qual nós vivemos, é você crer no Criador do universo. É você treinar a sua mente com os ensinamentos do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, e viver uma vida iluminada pela graça de Deus. Esta é a mensagem, esta é a nossa reflexão que eu quero entregar para você. Você está olhando para um homem que já foi odiado, perseguido, discriminado, mas o meu coração está cheio de amor. Eu amo primeiro, porque ele me amou primeiro. E eu consigo perdoar, porque ele me perdoou. Eu sou igual a você. É você que está vendo esse vídeo, eu sou igual a você. Eu sou um ser humano. Eu tenho falhas e defeitos. Mas eu posso dizer que sou um homem feliz, porque eu sinto o amor de Deus e vivo o amor de Deus na minha vida todos os dias. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma conquista. Como é bom servir ao Senhor Jesus Cristo, como é bom servir a Deus e ser amado por Deus. É uma bênção, mas Deus me chamou também para eu ser bênção na vida de outros. Minha querida, meu querido, meu respeito para você, meu abraço e até a próxima.